como esperado, tivemos mais um dia de alta para o Bitcoin, para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação do Bitcoin que bateu ali nos 47.500 e até acima. Também vou atualizar a situação aí dos mercados, comentar sobre como estamos fechando essa semana, batendo um novo recorde para os mercados americanos e também atualizar a situação da análise de sentimento do Bitcoin. Então bora lá, mas antes de continuar, galera, se ainda não são inscritos aqui no canal Criptográfico, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa aí embaixo, beleza? Bem, pessoal, vamos falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? Bitcoin subindo aí mais de 5% nessa sexta-feira aí, véspera de carnaval. E aí, galera, será que vamos subir mais? Bem, como eu havia dito aí ontem, tá? E nos últimos dias eu estava vendo aqui uma flâmula, né? Ou alguns podem preferir falar um triângulo simétrico aqui no Bitcoin, com alvo na região dos 47.500 dólares, tá? E o Bitcoin rompeu para cima esse padrão aí nos últimos dias, e com esse rompimento a projeção ali na região dos 47.500, onde o Bitcoin está agora, tá? Então o Bitcoin foi lá e buscou o alvo daquele padrão, foi até um pouco acima, é muito normal quando o mercado ele dispara dessa forma, ele passar um pouco, tá? A gente vê que deixou uma sombra superior aqui no candle, tá? O candle ficou com uma sombra superior, mostrando que teve uma força vendedora ali no candle de uma hora. Quando ele bateu nessa região, né, ele começou a passar, mas o pessoal que estava operando esse padrão aqui provavelmente realizou lucro. E agora, galera, não temos aí um padrão gráfico novo por enquanto, tá? O mercado está subindo sim, mas sem padrões. Vamos aguardar, porque talvez, até mesmo aqui no gráfico de uma hora, o Bitcoin forme algum padrão que nos dê dica de para onde ele está indo, tá? Por enquanto não tem. Aqui no gráfico diário, galera, se o Bitcoin conseguir romper para cima aquela região ali dos 49 mil dólares, tá? Vamos colocar 49 mil dólares, ele vai estar rompendo o último topo aí, e rompendo o último topo ele forma ali um pivô de alta, onde ele abriria caminho para uma alta bem maior, tá? Se ele conseguir romper ali para cima, a gente teria alvo para o Bitcoin projetando esse pivô para cima de forma bem grosseira, ali na região dos 60 mil dólares, 59 mil, 60 mil dólares, tá? Então, a gente está falando da possibilidade do Bitcoin voltar ali para os 60 mil dólares, que é um patamar que a gente não vê desde 2021 no Bitcoin, tá? Mas, como eu disse, galera, para isso acontecer, primeiro, tá? Ele vai ter que romper os 49, ainda não rompeu. E, por enquanto, a gente não tem nenhum padrão indicando baixa, tá? Só temos aí essa sombra superior no gráfico de uma hora, mostrando que chegou naquela região ali, o pessoal parou, diminuiu a empolgação, o pessoal começou a vender, tá? Quando as pessoas vendem, o preço tende a cair. Agora, vamos ver aí. A gente está entrando no final de semana, galera. Geralmente, final de semana, o mercado de criptomoedas, ele não costuma ter muitas movimentações relevantes, tá? Então, talvez a gente fique estagnado aí nessa região dos 47.500 no final de semana, tá? Talvez a gente pode ir um pouco acima, um pouco abaixo, mas eu não consigo ver aqui sinais de que vai muito além, tá? E a gente tem que olhar, galera, que esse movimento do Bitcoin, ele pode estar sendo influenciado pelo mercado americano, tá? A gente vê que desde 2020, depois da pandemia, o Bitcoin ele passou a acompanhar muito o mercado americano, tá? Todos os movimentos do Bitcoin, na maioria das vezes, pelo menos, tem alguma explicação aí ligado ao mercado financeiro estadunidense. E, galera, essa semana nós estamos fechando com o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, no maior patamar já registrado, galera, fazendo uma nova máxima e acima de 5 mil, tá? Se eu puxar aqui para vocês, ó, vou colocar aqui no gráfico mensal todo o histórico do SP500, colocar aqui na escala, já tá na escala logarítmica, deixa eu ver aqui, para ficar menos grosseiro esse gráfico, né? Tá aqui, ó, o gráfico desde 1871, tá? A gente tá no maior nível e a gente não só rompeu a máxima histórica do SP500, que foi ali por volta de 4 de janeiro de 2022, mas também estamos rompendo o patamar dos 5 mil pontos, tá? Então o SP500, meus amigos, não para de subir. Bolsas americanas continuam se valorizando. É lógico, são algumas empresas que estão puxando esse índice para cima, tá? Não são todas as empresas estadunidenses, mas a gente tem sinais ali mostrando que a economia dos Estados Unidos segue forte, apesar aí da alta dos juros, tá? Então a gente está vendo aqui um cenário onde a gente continua tendo valorização dos ativos de risco ao redor do mundo, o que acaba contribuindo para a valorização do Bitcoin. Afinal, os investidores se sentem mais seguros quando as coisas estão estáveis e aparentemente as coisas estão
estáveis, tá? Então por isso que eu acho que a gente está tendo essa valorização do Bitcoin nos últimos dias. Ele está nada mais nada menos do que acompanhando bolsas americanas, uma vez que a gente não está tendo eventos intrínsecos do mercado de criptomoedas acontecendo no momento. Ali por volta de janeiro, né, até de outubro a janeiro, a gente teve uma subida no Bitcoin por causa de um evento intrínseco do mercado de criptomoedas, tá? Eram as notícias aí ligadas a ETFs. O ETF foi aprovado, o mercado deu uma parada de subir, até corrigiu um pouco, mas agora o mercado pode entrar na onda aí do mercado americano, né? Pode entrar nessa tendência e continuar subindo, tá? Então eu vejo aqui o seguinte, galera. Se a gente continuar com a SP500, bolsas americanas continuando subindo, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin continuar subindo. Talvez ele vá até os 60 mil dólares, como o gráfico sugere, caso ele rompa ali os 49 mil dólares, tá? Então, essa é a situação que a gente tem. Tivemos poucos dados macroeconômicos nessa semana, mas a maioria desses dados, galera, vieram aí mostrando que a economia dos Estados Unidos está forte, tá? Então, a gente segue aí nessa mesma situação. Na semana que vem, que vai ser semana do carnaval no Brasil, a gente vai ter dados importantíssimos lá nos Estados Unidos, tá? Galera, na terça-feira, dia 13 de fevereiro, vai estar todo mundo pulando carnaval aqui no Brasil, feriado, a gente vai ter o núcleo do CPI sendo divulgado às 10h30 da manhã no horário de Brasília, tá? Dado de inflação dos Estados Unidos relativo ao mês de janeiro. Vamos ver como que vem isso daí, né? Se ele vem acima, se ele vem dentro da expectativa, se ele vem abaixo. Se ele vier acima ou aparecer algum dado sugerindo que a inflação está acelerando, pode ser ruim, tá? Mas no momento, o que a gente está tendo é a inflação aí caindo mês após mês nos Estados Unidos, o que é excelente para os mercados, é o que está sustentando essa alta que a gente está vendo nas bolsas americanas aí atualmente, mesmo com a narrativa dura do Fed, dizendo que não vai cortar os juros em março. E em termos de análise de sentimento, galera, a gente segue naquela mesma situação, tá? Temos aqui o long short ratio negativo, indicando que a maioria das pessoas seguem posicionadas na Binance Futures apostando na queda, e geralmente quando as pessoas estão apostando na queda, as baleias tendem a jogar o mercado para cima, é o que está acontecendo nos últimos dias aí com o Bitcoin, tá? A gente tem aqui o Open Interest que está caindo um pouco, a gente está entrando no final de semana, é normal isso, né? Final de semana menos pessoas operam, então muitas pessoas fecham as posições aí entrando no final de semana, tá? Mas ele ainda segue alto e a taxa de funding ela está oscilando aqui muitas vezes caindo, tá? Mostrando que a maior parte das pessoas, ou pelo menos a maior parte do momento nos últimos dias, as pessoas estão abrindo posições shorts apostando na queda, tá? Então, gráfico, tá? A gente tem ali resistência, mas no geral a gente está na tendência de alta, indicadores ali mostrando alta, né? Na análise macro ali, por enquanto alta, tá? A gente tem inflação caindo mês após mês, a gente tem o mercado americano subindo sem parar, e na análise de sentimento aqui, a maioria das pessoas apostando na queda, tá? Então a gente vê um cenário aí que indica que dá para ter mais altas nos próximos dias, mas atenção, esses indicadores, principalmente os de sentimento, eles mudam do dia para a noite, tá? Então vocês têm que estar acompanhando as análises aqui no canal todos os dias, assim que tiver análises novas, porque esses indicadores mudam muito rápido, tá? E a gente também não pode deixar de ver o mapa de calor da Highblock. Aqui temos o Liquidation Rich Map de 7 dias, tá? Da Highblock. E o que a gente vê aqui é o seguinte, galera. Uma boa parte daquela liquidez que existia aqui na região de aproximadamente 47 mil dólares já foi consumida, né? O Bitcoin já pegou toda aquela liquidez. E acima a gente tem mais liquidez. O ponto que a gente teria mais liquidez é a região dos 51.400, tá? Mas tem se formado pontos de liquidez abaixo aí nos últimos dias com essa subida do Bitcoin, tá? Então indica que talvez as baleias poderiam jogar o Bitcoin ali na região dos 46, talvez 45, para pegar essa liquidez abaixo antes da subida, tá? Mas eu só acredito que ele vai cair ou corrigir se a gente tiver o long short ratio começando a subir, com o open interest subindo, tá? Se não acontecer isso, eu acredito mais aí que ele continua o movimento de alta. Para o final de semana, como eu disse, eu espero o mercado um pouco mais parado, porque é o mais comum no final de semana, com menos pessoas operando, mas durante a semana que vem, principalmente se a gente tiver os dados de inflação do CPI ali melhores ou iguais à expectativa, é bem provável que a gente vai ver o mercado dando mais uma pernada de alta, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos um excelente final de semana, um excelente carnaval, juízo aí no carnaval. Até mais, domingo eu volto para atualizar a análise para vocês. Até mais, tchau!